quero hoje falar com vocês, né? Hoje é dia de celebração da ceia, mas quero falar hoje sobre libertação e vida. E pegar um texto que está em Marcos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 20. Só que antes de lermos, né? Não, vamos ler primeiro. Depois nós oraremos. Tá? Vamos projetar hoje. Tá, vai ser projetado o texto aí, né? Ok. Vamos lá. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Vamos orar? Convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e declarar-se aberto. Esse é o momento que nós nos expomos à palavra. A oportunidade que o Espírito Santo tem de pegar essa palavra e penetrar profundamente em cada um de nós, para falar conosco, para nos convencer, para remover conceitos equivocados que estão dentro de cada um de nós. Então eu peço que você ore no sentido de cooperar com a ação do Espírito Santo na sua vida. Ore, dê liberdade a Ele para te convencer, para te libertar, para te derrubar os conceitos equivocados, para que seja produzido em você o efeito, o resultado que Ele deseja.
e depois eu quero orar junto com você. Faça a tua oração agora. Quero orar com você. Pai, estamos juntos, expostos à Tua Palavra, desejosos da visitação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas nesse tempo, que o Senhor produza em nós o resultado que o Senhor deseja, Pai. Que possamos ser convencidos, libertos, tendo os conceitos equivocados derrubados, substituídos pelos Teus valores, Senhor. E que o Senhor me conduza nesse tempo, que eu possa ser o auxiliador dos meus irmãos e irmãs, e toda a honra, toda a glória relativas a esse tempo sejam creditadas ao Senhor, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, muitos já conheciam essa história, né? Eu quero passar por ela, né? E já trazendo uma contextualização que tenha a ver com as nossas vidas, né? Espero que o Espírito ligue isso com você, né? Mas esse homem aqui era um homem marcado pelo seu passado. E ele vivia afastado dos seus e tinha desenvolvido uns hábitos assim muito antissociais, muito impopulares. Os seus conterrâneos tentavam contê-lo, né? Mas nada o prendia, nem o detinha. O peso da sua dor era tamanho que ele vivia assim a se remoer. Ele perdia o sono, vivia dia e noite, né? Não tinha o descanso. Ele tinha perdido o sossego, a tranquilidade. Agora estava afastado dos seus e era rejeitado por eles. Afastado da sua família, afastado da comunidade da qual ele fazia parte, agora ele era rejeitado. Eles não o queriam. Os seus comportamentos os irritava, os incomodava, né? É muito provável que os seus entes queridos, né? A palavra não nos relata isso, mas eles tentaram tudo o que estava ao seu alcance para ajudar esse homem. Mas ele já não conseguia mais receber ajuda. E a uma altura eles desistiram. Não sabiam mais o que fazer e desistiram. O que ele havia feito havia marcado, né, profundamente os seus entes queridos. E essa marca os perseguia, né? Fazia com que os seus queridos fossem discriminados na sociedade em que eles viviam, né? Ele os havia ferido profundamente. E ele estava num caminho sem volta. Não tinha retorno. Tinha feito escolhas, né? Ele andava errante, estava afastado de tudo e de todos, marcado pela vergonha do que ele tinha feito, né? E de como isso tinha prejudicado os que lhe eram mais preciosos, mais queridos. Ele andava errante e clamava por socorro, por misericórdia, né? Porque já não via saída daquela situação, ele não via um caminho de volta. Não havia mais esperança, né? Não havia vida. E a vida dele era um constante errar, né? Errar, assim, andar errante, né? Andar sem destino, uma vida sem sentido nenhum, né? Aguardando por um socorro dos céus. E esse seu vaguear, né, esse seu errar, incomodava os seus conterrâneos, né?
Eles tentaram prendê-lo, mas nada o segurava, nada o detinha. Isso acontece conosco, né? A gente sempre quer isolar aquele que é diferente. O diferente nos incomoda, né? A gente não sabe como lidar. É melhor isolar, né? Deixar de lado, né? E tocar a vida. Mas esse homem queria uma solução para os seus problemas, para o seu problema, né? Os seus gritos, os seus choros eram por clamor por uma solução. E isso incomodava os que conviviam com ele. Mas ele clamava por socorro, né? Era o seu jeito de clamar. Vagueando, clamando, chorando, gritando, né? Quando viu Jesus, tanto que quando ele viu Jesus, ele correu para ele e o adorou. E aí o relato fica interessante, né? Aparece daí os demônios dele conversando com Jesus, né? Que tenho eu contigo, né? Deixa eu voltar no texto aqui. O que eles falaram aqui? Não? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não parece uma coisa assim estranha? Ele, quando vê Jesus, corre a Jesus e o adora. E em paralelo a gente vê os seus demônios falando com Jesus e falando: que tenho eu contigo? Por que nos atormentas? Esse ponto, né, fala de uma parte de nós, né, que a gente acaba construindo, né, esse falso eu, né, essa construção social que nós vamos fazendo ao longo da vida, e que muitas vezes nós fazemos escolhas equivocadas, mas a gente permanece nisso. Você está construindo aquilo tem a ver com você, foi você que construiu e vai fazendo escolhas, e quando você vê, você está assim, longe, distante dos seus. Você fez escolhas que magoaram os seus, que feriram os seus, mas você seguiu nas escolhas, e já se vê perdido, não vê mais volta. Você foi quebrando pontes, destruindo pontes, e não há mais caminho de volta. E é estranho porque as escolhas levam a manter isso. Mas tem aquela parte de Deus dentro de cada um de nós, né? Que é aquele seu eu verdadeiro, aquela parte de Deus que foi colocada em nós desde o nosso nascimento, que muitas vezes foi sufocada por esse falso eu construído por nós. E essa parte de Deus clama por vida, clama por misericórdia, clama por solução. Essa parte que correu a Jesus e o adorou. A outra parte rejeita, né? O rejeita e quer manter o status, quer manter a situação, por horrível que fosse. Muitas vezes a gente quer manter isso porque as escolhas que fizemos agradam aos nossos sentimentos, agradam o nosso corpo, agradam as nossas emoções, mas ferem profundamente os nossos entes queridos. Creio que o Espírito está trabalhando em muitos corações, traduzindo isso para a sua realidade. Eu falo de uma maneira genérica. Mas todos nós temos as escolhas ruins que fazemos, que nos afastam, né? Mas essa porção de Deus dentro de cada um de nós clama por um encontro com Ele, clama por uma solução, clama por uma libertação.
Agora, nós vemos pelo texto que o encontro desse homem com Deus o libertou. E o nosso encontro com Deus sempre nos liberta. Sempre nos liberta. E Deus pode visitar você no seu exílio, no seu afastamento, como fez com esse homem. Ou você pode vir a uma reunião presencial, que hoje não é presencial, né, mas a uma reunião virtual, alguém pode te mandar esse vídeo daqui a algum tempo. E quando a palavra é exposta, nós temos sempre essa oportunidade de, como nós oramos no início, de clamar por esse encontro profundo com Deus, por essa libertação, que Deus nos liberte dessa confusão em que nós nos metemos. Fomos nós que entramos nela com os nossos pés, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. E fomos ferindo pessoas e não paramos. E depois permanecemos por orgulho, por qualquer outra razão, mas permanecemos. Mas quando clamamos, né? Clamamos por esse encontro com Deus, Deus nos liberta. E muitas vezes a gente está numa situação como a desse homem, que a gente entrou nela, mas não sabe como sair dela, ou não temos como sair, né? E a nossa vida é esse errar, esse andar errante, né? A gente já não consegue voltar, demos tantos passos errados que a gente já não consegue voltar atrás, e já não nos aceitam. Muitas vezes é isso, cansaram de tentar lidar conosco, já não nos aceitam. Quebramos muitas pontes, né? Não tem mais como voltar. Mas nós podemos desejar esse encontro com Deus. Um encontro, e quando surgir, né, essa oportunidade, a gente clamar por esse socorro, por essa libertação. E Ele nos liberta. Essa é a parte boa, Ele nos liberta. Você pode ser liberto hoje, né, dessas confusões em que você entrou e que você não vê saída na sua vida. Se apegue a isso, clame por isso. Nós vamos orar por isso ao final, tá? Mas acompanhando o texto, né, nós vemos que a libertação é apenas uma parte do processo de Deus em nossas vidas. É apenas uma parte. Porque Ele quer nos dar vida, não apenas nos libertar. Libertar para quê? Para que a gente tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que, sabe, quando você chega ao final dela, fala assim, olha, valeu a pena. Foi muito legal, né? Foi muito legal. Mas o que é essa vida muito legal, né? Uma vida que possa ser usada por Deus para ajudar outras pessoas a serem resgatadas, a serem libertadas, a conhecerem esse Deus que nos libertou e que transformou as nossas vidas, né? Não uma vida para que seja gasta em passatempos. Aliás, faça uma avaliação. Você gasta muito tempo em passatempos? Passatempo já tem a definição clara, né? Passar o tempo para o tempo passar, né? Filmes, séries prendem, né? Novelas, Big Brother. Tem um monte de passatempo por aí, que não vai levar a nada no final. Não fica nada disso, né? Mas a vida que Ele nos dá é para fazer diferença em outras vidas. Isso fala de relacionamentos. Relacionamentos sérios, profundos, né? No texto, né, Jesus permite que os demônios entrem nos porcos. E os porcos se precipitam no mar, e isso provoca uma perda financeira, e os que cuidavam dos porcos vão para a cidade, vão para todo lado e contam o que aconteceu. Jesus permite uma situação assim, com prejuízo financeiro, mas tornou conhecido aquilo que Ele estava operando ali. Para que aquilo que Ele estava operando numa vida
se tornasse conhecido. E essa notícia atraiu todo o povo ali de Decápolis, né? E Decápolis eram 10 cidades, né? Era uma região que tinha 10 cidades e toda a região rural ao redor. E, de repente, todos vieram, né? Ou muitos vieram na curiosidade, né? Ver o prejuízo causado, ver a desgraça, né? Mas ver a novidade, né? A novidade, aconteceu uma coisa nova no nosso meio. E eles ficam sabendo da libertação do endemoniado. Vem ele sentado ali agora com Jesus, conversando, lúcido, né? Os modos dele. Estavam acostumados a ver aquele homem todo desgrenhado, nu, sujo, agressivo. Agora vi o homem lúcido, sentado, calmo, né? Só que era uma novidade, mas eles não sabiam como lidar com isso. Estavam acostumados com o louco, não com o homem transformado, liberto, né? Como será? Nós vamos ter que incluí-lo agora no nosso meio, nos nossos relacionamentos, né? Percebam, gente, que é como aquele que do nosso meio andou perdido pelas drogas e depois se libertou. É como aquele que estava perdido nas bebidas e depois foi recuperado. É como aquele que estava assim, preso pela pornografia e conseguiu ser liberto. Ou no adultério, né? Ou que estava cumprindo sua pena em prisões, nas nossas prisões. Agora está de volta. Como lidamos com isso? né? E o texto segue dizendo, né, que, só concluindo, como lidamos com isso, né? Nós o incluímos, né? A nossa parte como cristãos é incluí-los. Eram irmãos que estavam perdidos, foram libertos, foram resgatados, agora os incluímos. Os amamos, nos relacionamos com eles. O texto segue dizendo que ele, que foi liberto, pediu a Jesus para seguir com Jesus. E você percebe nesse relato, né, que o liberto percebia a confusão que ele tinha armado. Ele causou tanta confusão, incomodou tanta gente, feriu os seus queridos mais próximos, que uma vez liberto, ele queria seguir Jesus e ir com Jesus, sair daquele local. Ele teria uma vida assim, poxa, fui liberto, né? Quero seguir, quero crescer na minha espiritualidade, quero conhecer mais a Deus. Ele queria conhecer mais a Jesus, queria ter relacionamento com os discípulos e aprender o que ele já tinha aprendido. Era um bom desejo, mas por trás estava uma fuga. Por trás desse bom desejo estava uma fuga. E Jesus sabia disso. E Jesus não concorda com ele. Não permite que ele vá com ele. Jesus o manda de volta aos seus. Isso é um sinal para mim, para você, um aprendizado para mim e para você. Que uma vez libertos dos nossos vícios, dos nossos erros, dos nossos tropeços, nós precisamos voltar e consertar as situações que nós causamos. Reconstruir as pontes que nós destruímos. Voltar e fazer essa reconstrução emocional, para que a gente possa exercer esse ministério da reconciliação. Jesus tinha planos para a sua vida, e então ele manda de volta a sua família. E ele começa a curar
a tratar essas feridas com a sua família, né? Jesus sabia que ele precisava disso, senão ele começaria a exercer esse ministério da reconciliação como um repetidor, não como alguém que viveu isso, como alguém que fala teoricamente da situação, mas não como alguém que tenha vivenciado experiências de reconciliação. Então esse homem, ele volta à sua família, ele resolve o seu passado e depois ele começa a testemunhar do que Jesus havia feito na vida dele, em Decápolis, em todas aquelas 10 cidades. E começa a ajudar aqueles que o Senhor lhe dava, né? E ensinando eles a obedecerem aquilo que ele tinha aprendido a obedecer. Que é aquele mandamento que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós, né? Sejam minhas testemunhas e façam discípulos. Ensine-os a guardar o que vos tenho ensinado. É isso que ele fazia. Quer saber como é que termina essa história? No livro de Mateus, capítulo 4, nos versículos 23 a 25, tem o final dessa história, o desfecho disso, né? Então, vai lá. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Gente, Jesus foi lá só para falar com aquele homem, com aquele endemoniado. Foi só para visitá-lo. Como é que tinha uma multidão de Decápolis aqui, depois seguindo a Jesus? Porque Jesus alcançou aquele homem, libertou aquele homem, levou a reconstruir os seus laços de relacionamento, e a vida daquele homem foi usada para ser testemunha em toda Decápolis, e essa Decápolis depois seguia Jesus. O tema de hoje nosso é libertação e vida, né? Jesus nos libertou para que nós tenhamos uma vida que vale a pena ser vivida, né? Não para ser gasta em passatempos, não para ser desperdiçada em muitos prazeres. Ele nos liberta para que nós possamos conhecê-lo melhor, né? E também para torná-lo conhecido. Isso é o que dá sentido à minha vida, à sua vida. E quando a gente estiver mais velho, né? Bem mais velho, quando você estiver mais velho, mais velha, né? E olhar para trás e ver assim, aonde eu empenhei a minha vida. Eu espero que não tenha um saldo só de passatempos, porque vai ser penoso depois. Na velhice, constatar que tua vida foi gasta em passatempos. Mas quando você olhar e ver que a sua vida fez sentido na vida de algumas outras pessoas, uma que seja, você vai ver que a tua vida teve um sentido, que tua vida valeu a pena ser vivida. Porque é esse o sentido que Deus confere a nós. O mundo tenta nos atrair a desperdiçar, a gastar, empenhar nosso tempo num monte de atividades, num monte de coisas que, no final das contas, não vai fazer muita diferença. Você pode conquistar um monte de coisas, mas o que conta mesmo no final das vidas é como a minha vida teve sentido em outras vidas. Como é que aquilo que eu conheci de Deus eu tornei conhecido?
como é que isso mudou outras vidas e dos relacionamentos que foram estabelecidos. O Senhor vai sempre nos colocando pessoas, né? Lembre-se, Jesus foi lá a Decápolis só por um homem. Às vezes você está clamando pela transformação dos que estão à sua volta, mas a tua vida já foi alcançada, já foi liberta, e Deus já se revelou a você. Às vezes está nas suas mãos marcar essas vidas, né? Com um relacionamento mais profundo, com um testemunho que marca essas vidas. A minha oração nesse tempo é que, primeiro, pela minha, pela sua libertação, que o Senhor nos liberte